Marcos, capítulo 6, versículo 1, e leremos até o versículo 13. Amém? Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Amém. Minha amada igreja, tem um ditado muito conhecido no meio popular, que é assim: santo de casa não faz milagres. E muito provavelmente o texto que acabamos de ler, essa passagem, ela é o causador desse ditado popular. Jesus, a exemplo de outros profetas, também foi rejeitado pelos seus próprios familiares, mesmo a despeito de tantos sinais e prodígios, maravilhas que se fez, que se tornaram notórios em toda a região. Mesmo com tudo isso, os seus próprios parentes, seus próprios irmãos e irmãs, a sua casa, os seus conhecidos da cidade onde ele crescera, rejeitaram ao que ele dizia, não creram nele. Jesus está então em Nazaré, cidade onde ele foi criado. Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. E o mais provável, irmãos, seria que quando ele chegasse em sua cidade, toda a cidade então viesse ansiosamente para recebê-lo, esperando por ele e querendo ouvi-lo e querendo celebrá-lo e querendo saber dos prodígios, das maravilhas e rendendo-se a ele, mudando suas vidas. Mas não foi isso que aconteceu. Embora, irmãos, muitos estivessem de fato admirados em ver o filho do carpinteiro fazer tantos sinais e ensinar com tanta sabedoria, com tanta autoridade, não criam nele, não o aceitavam, não eram capazes de aceitar que dentre deles havia saído o Messias que eles tanto esperavam. E nós poderíamos pensar, irmãos, que em Nazaré seria o lugar onde Jesus mais faria milagres, mais libertaria pessoas, mais curaria enfermos. Todavia, por causa da incredulidade, por causa da rejeição, Jesus, o texto bíblico diz, Jesus não pôde fazer ali muitas coisas, não pôde operar ali grandes milagres.
Amados irmãos, a falta de fé, a incredulidade daquele povo fechou as portas para Jesus. E nós precisamos lembrar, meus irmãos, que Jesus tinha uma missão. A sua missão era pregar o evangelho do arrependimento, das boas novas. Milagres e maravilhas eram apenas sinais visíveis que acompanhavam todo o seu poder, toda a sua trajetória. Mas ali, irmãos, no meio do seu povo, ele foi rejeitado. Os seus se escandalizaram com a sua sabedoria, e em contrapartida, Jesus também ficou admirado em ver o quanto os da sua própria casa, da sua própria terra, eram incrédulos. Logo, meus irmãos, Jesus deixou aquela terra, os seus parentes, aqueles que ele conhecia, e foi para as cidadezinhas vizinhas, para lá ensinar a palavra, porque certamente naqueles lugares, longe dos seus próprios conhecidos, ele colheria mais e melhores frutos. Então, amados, diante dessa triste realidade, ainda nos tempos de hoje, cabe a muitos perguntarem: quem é Jesus? Muitos, meus irmãos, muitos ainda duvidam que Jesus seja mesmo o Filho de Deus. Muitos ainda estão ensinando que Jesus foi um grande profeta, mas não o Filho de Deus. Muitos ainda hoje padecem de serem abençoados, de experimentar o milagre da salvação por causa da sua incredulidade. E vejam, irmãos, a incredulidade em mais de um lugar nesse evangelho causa admiração em Jesus, e nós também devemos e ficamos admirados quando ouvimos alguém negar Jesus, rejeitar Jesus. Mas tudo isso, irmãos, está de acordo com as palavras de Jesus. Assim como ele foi rejeitado naquela época, hoje ele também continua sendo rejeitado por muitos. E escutem, meus irmãos, não será diferente conosco ao declararmos a nossa fé, ao falarmos ao mundo que somos cristãos, que somos crentes, que cremos em Jesus, que cremos que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador de todas as pessoas que creem. O assunto da semana, meus irmãos, foi cristofobia. O presidente, falando na ONU, falou da cristofobia, algo que está acontecendo no mundo todo, e não é diferente no Brasil. No Brasil também temos cristofobia. Pessoas estão olhando para os cristãos com um olhar de repúdio, com um olhar de ódio, com um olhar de raiva, ainda que o Brasil seja 80% cristão. Incoerente, inaceitável, inadmissível que um país que seja 80% cristão, ou que se diga cristão, esteja aceitando essa situação de cristofobia. E alguém se levanta e diz: não, o Brasil não, no mundo não, isso aí é conversa dos cristãos. Nos últimos tempos, 260 milhões de cristãos foram perseguidos. Mais de 9 mil famílias, igrejas, escolas cristãs foram atacadas ao redor do mundo nesse último ano. Existe sim uma perseguição nos tempos de hoje. E nós não podemos fechar os nossos olhos a isso, porque se nós não nos firmarmos em Cristo cada vez mais, a tragédia da incredulidade nos alcançará, e nós não podemos deixar que sejamos abalados pelos movimentos, abalados pelas circunstâncias, para que a nossa fé seja diminuída e às vezes até diluída. Nós precisamos continuar crendo em nosso Deus. Amém, queridos? Primeiro ponto desta mensagem trata dos próprios da casa de Jesus. Nós voltamos os nossos olhos para o capítulo 5,
onde nós vimos demônios sendo expulsos, nós vimos enfermos sendo curados, nós vimos mortos sendo ressuscitados, e tudo isso aconteceu na terra de pessoas estranhas, que não eram os de Jesus. Mas quando finalmente Jesus está em sua cidade, no meio dos seus conhecidos, no meio da sua família, lugar onde ele cresceu, onde todas as pessoas o conheciam, e o texto bíblico vai nos dizer, ali ele não pôde fazer grandes coisas, por causa da incredulidade daquela cidade. Meus amados irmãos, a incredulidade é uma tragédia, é uma desgraça que assola a vida de milhões de pessoas em todos os lugares, e não é diferente no nosso país. Em todos os dias nós podemos ver, irmãos, vidas e mais vidas sendo ceifadas deste mundo, vidas morrendo na incredulidade. Quando lemos o verso 1, 2 e 3 novamente, ele diz: tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo: de onde vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Chama a nossa atenção, irmãos, o fato de Jesus ter saído de Cafarnaum, da Galileia, e ter se deslocado para essa pequena cidadezinha, uma cidade obscura, sem expressão, chamada Nazaré. Nazaré era uma cidadezinha esquecida no meio do nada, e muitos que moravam ali passavam uma vida toda ali sem ter outros conhecimentos, mas uma coisa eles conheciam o carpinteiro, filho de carpinteiro, que cresceu naquele lugar. Eles conheciam o Jesus que ali nasceu, que ali cresceu, nasceu em Belém, mas que ali cresceu na sua infância, na sua adolescência e na sua juventude, e conheciam a sua família. E diz o verso 2 que chegando o sábado, Jesus foi para a sinagoga, e lá, como não poderia ser diferente, irmãos, ele ensinava com autoridade. E é neste ponto, irmãos, em que se manifesta a incredulidade daquela cidade. Nesse exato lugar, meus irmãos, existe um ponto onde muitos de nós podemos nos identificar com Jesus e ter uma ideia do que ele estava passando. Quantas vezes, amados, nós mesmos já fomos rejeitados? De repente nós nos apresentamos corajosamente, fazemos algo que surpreende alguém e somos rejeitados. Ou quando conseguimos galgar um espaço na empresa onde trabalhamos e somos tratados com indiferença, somos rejeitados. Ou quando conseguimos comprar um bem de valor mais elevado, somos rejeitados. Ou mesmo quando corajosamente tomamos a palavra e resolvemos pregar o Evangelho, ensinar a palavra, e somos rejeitados. Há muitas coisas, irmãos, nas quais podemos ser rejeitados. Há muitas coisas que causam nas pessoas uma certa comoção, mas nem sempre essas pessoas estão com comoção de alegria por causa dos nossos ganhos, por causa das nossas conquistas, por causa da nossa coragem. Muitas vezes essa comoção, ela é por inveja e até por raiva. Os cidadãos de Nazaré não estavam negando aquilo que estavam ouvindo da parte de Jesus. Eles diziam: de onde vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem maravilhas por suas mãos? Talvez o fato de Jesus ter sido criado no meio deles, naquela pequena cidade, fosse a razão de ficarem tão espantados. Mas este espanto, irmãos, se mistura com incredulidade. É aqui que a tragédia se abate sobre aquela cidade. As pessoas comentavam
pelos cantos, furtivamente: este é o Filho de Deus. Dizem que já curou muitos, que expulsou demônios, que até ressuscitou gente morta. Mas percebam, irmãos, como o vírus da incredulidade estava arraigado no coração dos nazarenos. Eles diziam: não é este o filho de carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, Judas, Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E se escandalizavam nele. Irmãos, eles conheciam até a profissão de Jesus, sabiam que ele era um carpinteiro. E ao que, irmãos, nós podemos até dizer: ó bendito carpinteiro, bendito esse carpinteiro que com pregos e 2 pedaços de madeira consertou tudo que o primeiro homem fez de errado, que fez o conserto para nos dar vida e vida eterna. O grito de espanto dos seus conterrâneos não era por reconhecer que Deus os havia agraciado com o seu Filho, que havia enviado para estar no meio deles. Pelo contrário, achavam maneiras de criar barreiras e aumentar a sua incredulidade. Por isso falavam de forma ácida, de forma acusatória: ele é o filho de Maria. Nós conhecemos os seus irmãos, nós conhecemos as suas irmãs, nós sabemos que ele é nascido em Belém, nós sabemos que ele foi criado aqui. É um absurdo ele se portar dessa forma, querer ter até discípulos. No fundo, irmãos, era isso que os seus conterrâneos estavam falando. Eles não aceitavam que Jesus, sendo conhecido deles, era o Messias de Deus. Em outras palavras, eles estavam dizendo: ele é homem como nós somos, feito de carne e osso. Nós sabemos quem é a sua mãe, nós sabemos quem são a sua família. E nós podemos aqui, irmãos, deixa eu abrir um parênteses, aproveitar essa passagem mais uma vez para afirmar a humanidade de Cristo, afirmar que isso é um fato inegável e que é indispensável no processo da salvação. Essa verdade, irmãos, acerca da humanidade é tão real, é tão expressivo, que desde os primeiros anos do Evangelho até hoje, homens movidos pelo reino das trevas, tentam de todas as formas negar. E ainda, meus irmãos, temos diante de nós mais uma prova de que o dogma da virgindade de Maria após Cristo nascer é um absurdo, é antibíblico. Jesus tinha não só mas vários irmãos e várias irmãs nascidos da mesma mãe. E mais uma coisa, irmãos, e para encerrar esse ponto, nós vemos que o costume ou a familiaridade com aquilo que é santo pode tornar-se um perigo. Aquelas pessoas que estavam negando Jesus cresceram com ele, viram seu comportamento ilibado por mais de cerca de 30 anos, mas quando eles ouviram verdades cheias de poder e cheias de autoridade, o negaram o mensageiro e negaram a sua mensagem. Talvez, irmãos, por não poderem entender como podia haver tanta autoridade naquele que eles conheciam, acharam melhor rejeitá-lo. Estavam tão perto, mas não conseguiam ver que diante deles havia a grandeza daquele que foi enviado para lhes salvar. Deixa eu abrir mais um parênteses aqui, irmãos. Deixa eu dizer algo para vocês. Às vezes, nos acostumamos tanto com a vida que levamos, com a vida que temos na igreja, com a nossa rotina cristã, que nós não percebemos a grandeza e a importância da sua existência para a nossa salvação, para a manutenção da nossa vida espiritual. A escola da pandemia mostrou que muitos cristãos na falta da liberdade de vir e de congregar, de estar na igreja,
mostrou para tantas e tantas pessoas que o convívio com os irmãos, que o convívio na igreja, que o convívio com aqueles que foram chamados, com aqueles que foram salvos, faz falta. Nós não podemos nos acostumar com o culto, nós não podemos nos acostumar com a igreja, nós não podemos nos acostumar com o louvor, nós não podemos nos acostumar em ter uma Bíblia dentro de casa, nós não podemos acostumar em cantar um pouco ou tocar um pouco. Nós temos que buscar em Deus fervorosamente, irmãos, ter o desejo incessante e inesgotável de vir à igreja, de participar, de ser o culto a Deus, de congregar com os irmãos, de tocar melhor no próximo domingo, de cantar melhor no próximo domingo. Nós temos que buscar em Deus ter um anseio, um desejo de fazer mais para Deus, de louvar mais, de cantar mais, de adorar mais a Deus, porque se nós cairmos no comodismo, no automático, nós só estaremos vindo na igreja. Deus não quer que nós estejamos vindo apenas na igreja, Deus quer que nós sejamos a igreja em movimento, a igreja que tem um coração palpitando em amor, em adoração, em desejo, em vontade de experimentar mais de Deus. E não importa, irmãos, o quanto nós temos de Deus, o que importa é o quanto Deus tem de nós, quanto nós temos dado para esse Deus. Quero chamar a atenção, irmãos, para que nós não venhamos a pensar que Jesus tinha sido pego de surpresa pela incredulidade dos seus patrícios. Ainda que não saibamos por que Jesus resolveu ir a Nazaré, fazer essa viagem, sabemos que nada poderia pegar Jesus de surpresa. Jesus conhecia muito bem toda a Escritura e que toda ela vertia-se para Ele mesmo. Quando nós lemos o Salmo 118, 22, diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Era necessário que toda a Escritura se cumprisse, afinal João afirmou: veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E a respeito disto, o profeta Isaías havia dito sobre o Messias que viria: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Amados, a expressão de Jesus no verso 4 resume bem todo o sentimento dele. Ele diz assim: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Jesus estava consciente de tudo o que estava acontecendo, e certamente tudo isso seria transformado em preciosas lições na vida daqueles que andavam com ele, na vida dos seus ouvintes, na vida dos seus discípulos e principalmente, meus irmãos, dos seus irmãos e das suas irmãs. Tempos depois, um deles, depois que Jesus morre, ressuscita, um dos seus irmãos de sangue, chamado Tiago, se torna uma das principais colunas da igreja de Deus. Segunda coisa, a incredulidade pode impedir o milagre. Verso 5 diz: não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. Será, irmãos, que Jesus ficou tão frustrado que perdeu os seus poderes?
Ou, de repente, a negatividade dos nazarenos era tão forte, tão poderosa, que ofuscou a capacidade de Jesus fazer milagres? Claro que não. Jesus em nada pode ser afetado pela falta de fé. Ainda que venhamos, irmãos, a rejeitar Jesus, Ele continua sendo Jesus. O mundo precisa saber que Jesus é Deus. Se creem ou não creem nele, Ele continua sendo o Senhor soberano de todo o universo. Não é Jesus que precisa dos homens, não é Jesus que precisa de nós, somos nós que desesperadamente precisamos dele. Amados, esta é a forma pela qual podemos entender o que houve em Nazaré. Não é que Jesus não pôde fazer porque ele estava sendo impedido, mas porque ele não quis e não deveria fazer milagres. Como poderia Jesus, sendo ele o doador, liberar dádivas para quem o estava rejeitando? Jesus está mostrando que a fé era essencial para que se operassem os milagres. Mas a incredulidade daquele povo fechou as portas para que fossem abençoados. E ainda assim, no verso 5, somos informados que Jesus fez ali algumas coisas. Ainda assim, Jesus teve misericórdia daquele povo. Quando lemos as entrelinhas, vemos que Jesus não ficou ali muito tempo. Logo ele foi para as cidades vizinhas e lá ele passou a ensinar o Evangelho. Meus irmãos, eu quero fechar esse ponto insistindo para que todos nós estejamos buscando por Deus em sua palavra cada vez mais. Devemos insistir contra toda a nossa falta de tempo, ou contra toda a canseira, ou contra todo o desânimo, ou contra toda indisposição. Devemos lutar para buscarmos conhecer mais do Senhor a cada dia. Devemos nos aproximar mais de Deus, para que, nos aproximando de Deus, venhamos a nos afastar da incredulidade. Não devemos brincar, irmãos, porque a incredulidade é uma desgraça no meio do povo cristão, e ela tem sido a causa de que uma humanidade inteira, desde Adão, tem sido condenada e tem sido levada aos milhões para o inferno. Terceiro ponto, irmãos. Era chegado o tempo do estágio dos discípulos. Isso mostra para nós, irmãos, que a nossa vida com Deus não é a mesmice de sempre, não é o costume de sempre. Deus está mostrando para nós que existe uma escala, onde nós vamos crescendo no reino de Deus. Nós vamos aprendendo mais da sua palavra, crescendo em graça e crescendo em conhecimento, e devemos então buscar a nos apresentar a Deus e dizer: estou aqui, Senhor, me use. O texto que vimos nos mostrou que Jesus havia ido para a sua cidade, junto dele, seus discípulos, e certamente todos viram de perto como era ser rejeitado. Estes mesmos discípulos já andavam com Jesus há algum tempo, já tinham visto seus sinais, seus milagres, suas maravilhas, e nós podemos, irmãos, tirar daqui uma lição prática para nós. O Evangelho não está limitado ao nosso espaço de conforto. O Evangelho de Deus, ele está além fronteira. O Evangelho de Deus está diante de nós
para que nós o levemos aos confins da terra. Verso 7 diz: chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Penso, meus irmãos, que Jesus reuniu os seus discípulos e lhes disse: vocês estão andando comigo, vocês estão ouvindo meus ensinamentos, agora é tempo de vocês pôr em prática tudo isso. Jesus sobe o nível, Jesus passa de fase, faz dos seus discípulos apóstolos, que até aqui haviam sido aprendizes, mas doravante seriam apóstolos, enviados, embaixadores do Cristo, falariam em nome de Jesus e com a mesma autoridade. E assim também, irmãos, fez com cada um de nós. Jesus nos comissionou para ir e pregar o Evangelho por todo o mundo, e também sobre nós pôs autoridade. Todos os cristãos possuem o Espírito Santo, e é nele que encontramos a força para podermos ser os atalaias do Evangelho de Cristo. E esse Evangelho, irmãos, que tem sido deturpado, este Evangelho que tem sido diluído, não é um negócio. Irmãos, não fomos chamados para sermos os mesmos, ou fazermos as mesmas coisas que todos fazem. Verso 8 vai dizer assim: e ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Jesus estava claramente mostrando aos seus discípulos que eles, bem como seu mestre, não eram iguais aos outros. Era costume naquela época existirem alguns sacerdotes, pregadores ambulantes, viajantes, que andavam de cidade em cidade, ensinando, pregando, mas ganhavam por isso, recebiam ofertas por isso, viviam para receber esses dividendos daquilo que eles pregavam e ensinavam. Jesus estava lhes ensinando que a palavra e as ações que fariam pela autoridade que receberam no nome de Jesus não deveria ser para eles fonte de lucro. Mas também, irmãos, não era só isso que Jesus estava dizendo ou proibindo. Jesus também proibiu que levassem roupa extra, dinheiro, bolsa e até comida. Meus irmãos, Jesus não estava criando uma doutrina franciscana, mas ensinando os seus discípulos que todas as suas necessidades seriam providas pelo Pai. E em contraponto a toda incredulidade que haviam acabado de ver na cidade de Nazaré, Jesus lhes está conduzindo para que cresçam que Deus cuida dos seus filhos, que Deus é provedor, que Deus conhece os detalhes da nossa vida e as necessidades da nossa vida. Vejam, meus irmãos, Jesus, ao proibir que levassem estas provisões, está lhes garantindo que eles seriam supridos em tudo. Enquanto ouvimos alguém dizer que o crente não pode andar passando dificuldade, nós ouvimos Jesus falando: olha, aquilo que for necessário, o Pai proverá para vocês. O irmão Ricardo tem testemunhado aqui na igreja que ele aprendeu a descansar e Deus tem provido a cada dia na sua vida. Não é assim na minha e não é assim na sua vida, irmão. Deus não tem suprido as necessidades.
às vezes na medida, às vezes um pouco mais, e às vezes transbordando. É assim que deve ser, porque o Pai cuida de cada um de nós. Jesus está dizendo aos seus discípulos, haveriam aqueles que, no verso 10, haveriam aqueles que os receberiam, e ali eles deveriam permanecer, pregando a palavra, abençoando, mas haveriam também aqueles que os rejeitariam a sua palavra, rejeitariam a eles próprios, e Jesus diz, contra esses sacudi até o pó da sandália, em testemunho contra eles. Irmãos, o resultado de tudo isso está descrito nos versos 12 e 13. O Evangelho foi anunciado por todas as regiões, a mensagem de arrependimento foi pregada por todos os lugares onde os apóstolos foram. A mensagem de arrependimento alcançou as pessoas, e nestes lugares, a exemplo dos feitos de Jesus, muitos demônios foram expulsos, muitas pessoas foram curadas. Jesus está nos ensinando, irmãos, que o seu poder, que no nome dele, que na sua autoridade, nós podemos fazer mais do que estamos fazendo, ter mais audácia, mais intrepidez, mais coragem para pregar, para testemunhar esse Jesus, ainda que nós possamos ser rejeitados, devemos permanecer na fé, devemos permanecer, irmãos, em Cristo. E para concluirmos essa mensagem, eu quero fazer aqui algumas aplicações rápidas e simples para a nossa vida espiritual. Primeiro, irmãos, devemos estar atentos à voz do Espírito Santo. Quando estamos na igreja, devemos cuidar para que nada nos distraia. Devemos procurar com diligência ouvir aquilo que está sendo ensinado e que está sendo pregado, para que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Segundo, devemos cuidar para que não sejamos tomados pela incredulidade. Escutem bem, irmãos, essa segunda aplicação. Devemos cuidar para que não sejamos tomados pela incredulidade. E por mais estranho que pareça, ela pode aparecer em nossas vidas quando menos esperamos. Vejam só, meus irmãos, uma das mais recentes ondas que tem surgido no meio cristão tem sido chamado de cristãos progressistas. São cristãos que apoiam todas as causas da esquerda, que negam os princípios bíblicos. Eu não estou falando, irmãos, de ateus negando a palavra. Eu estou falando de um grupo de cristãos que se denominam progressistas, liberais, que negam a palavra de Deus. E como diria Paulo, esses estão pregando um outro evangelho. O liberalismo cristão tem ocorrido com muita força, irmãos, e pode ser representado na forma de uma escada indo de degraus para baixo. Vejam bem, irmãos, como é o processo de cristãos legítimos, autênticos, cristãos crentes, que vão cair degrau por degrau, até se tornarem ateus. No momento, estas pessoas são legitimamente cristãs, depois começam a pensar que a Bíblia não é infalível, depois aceita que o homem não foi criado à imagem de Deus, passam a ver os milagres registrados na Bíblia com dúvidas, negam que Jesus tenha tido um nascimento virginal,
negam a divindade de Jesus, negam a expiação de pecados, negam a ressurreição e por fim se tornam agnósticos e ateus. E talvez você diga: não, mas isso não pode estar acontecendo. Grandes denominações deste país estão sendo arrebentadas por esse movimento. Não é no corpo da igreja, não é entre as pessoas simples que está se proliferando esse ensinamento, mas naqueles que pregam e ensinam, naqueles que são professores de seminários, teólogos de renome. Nós precisamos cuidar, irmãos, porque o inimigo não descansou. O mesmo ensinamento que João, que Paulo, que Pedro pregou contra, que rejeitou, que lutou contra, lá no primeiro século, o mesmo ensinamento agnóstico continua, o movimento continua tentando destruir a igreja de Deus. E talvez alguém diga: mas então a igreja vai acabar. Não, não vai. Não vai, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas muitos, nessa loucura desenfreada, se perderão pelo caminho. Que não seja nenhum de nós, irmãos. Terceiro, devemos orar um pelos outros. Devemos orar por nossos filhos e pelos filhos dos nossos irmãos. Devemos orar pelos familiares dos nossos irmãos, para que eles venham a crer em Cristo, pois pode ser, irmãos, que eles não queiram dar ouvidos aos seus próprios da sua casa, como Jesus não foi ouvido. Às vezes, meus amados irmãos, nós nos fechamos na nossa bolha, entramos debaixo da asa do nosso sombreiro, e esquecemos que somos intercessores, esquecemos que os filhos dos nossos irmãos carecem de conversão, que os pais dos nossos irmãos carecem de conversão. Nós esquecemos de ampliar o leque da nossa intercessão e clamar pela igreja e por aqueles que estão na igreja e pelos filhos e parentes e pais dos nossos próprios irmãos. Quarta e última coisa, devemos pensar no Evangelho como algo que não nos faça prosperar, embora isso seja uma realidade natural e espiritual, porque Deus abençoa a sua igreja, Deus abençoa a sua família. Não precisamos, irmãos, empenhar um voto diante de Deus para sermos abençoados. Quando nós nos convertemos a esse Deus, quando entregamos a nossa vida para esse Deus, paulatinamente Deus vai nos abençoando. Deus está abrindo as portas do céu e nos abençoando naquilo que Ele quer nos abençoar. Não é necessário nós apostarmos todas as nossas fichas em Deus, e ai de Deus se Ele não responder, porque se Ele não responder eu saio da igreja. Por isso a incredulidade é uma desgraça, irmãos. Aquele que prova a Deus fazendo uma campanha de 1, 2, 3, 5, sabe-se lá quantos dias, e tentando colocar na parede Deus, e não recebe, é um incrédulo. Porque nós cremos naquilo que não vemos, nós cremos num Deus que é invisível, mas real. Nós cremos num Deus que nos fez abençoados. É só olharmos para a nossa vida, irmãos, onde estávamos, o que tínhamos, o que temos hoje, o quanto Deus tem nos abençoado, com bens, com prosperidade, com estudo, com profissão,
com filhos abençoados. E por que eu estou fazendo essa palavra final? Por que eu estou repetindo coisas que nós falamos aqui há 4 anos? Porque nós não podemos esquecer disso. Porque o movimento da incredulidade está à nossa porta. Porque o leão está tentando nos abocanhar. E se nós não nos fortalecermos espiritualmente, seremos, irmãos, atrapalhados, poderemos vacilar, poderemos oscilar na caminhada, e não podemos, irmãos, deixar que o inimigo logre 1 milímetro de êxito na nossa vida, porque Deus cuida de nós, porque todas as bênçãos que nós precisamos, Deus já nos tem dado. Que a incredulidade, que essa desgraça da incredulidade, que essa tragédia da incredulidade, nunca, nem por 1 minuto na nossa vida, nos alcance. Amém, irmãos?